E aí, imagina só se o resto de uma árvore, aquilo que ninguém quer, pudesse virar uma ferramenta de alta tecnologia para solucionar crimes? Pois é. Hoje a gente vai conhecer uma inovação brasileira que é simplesmente sensacional, que faz exatamente isso. Transforma o que era lixo industrial na prova que faltava na ciência forense. Vamos ver como a natureza está ajudando a desvendar mistérios. A nossa jornada hoje vai ser assim, ó. Primeiro, a gente mergulha no desafio da digital invisível lá na cena do crime. Depois, vamos para a floresta encontrar uma solução da natureza. Vamos entender como é que, da casca, a gente chega à evidência. Aí, a gente bota o composto em ação para ver se ele é bom mesmo. E por fim, a gente descobre que existe um impacto além do crime. Vamos nessa? Então, tudo começa aqui, com o grande quebra-cabeça de muitas investigações. As impressões digitais, que a gente não vê. Elas são a prova silenciosa, sabe? Estão ali, mas a olho nu, nada. Para os peritos, é uma verdadeira luta contra o invisível. E essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Uma única digital pode ser a peça que faltava, a prova que muda completamente o rumo de uma investigação. Só que para isso acontecer, ela precisa aparecer. Ela tem que sair das sombras. E é exatamente aí que a ciência forense entra com tudo. Basicamente, funciona assim. Toda vez que a gente encosta em alguma coisa, deixa para trás uma assinatura única e invisível. Uma mistura de suor, de olhos do nosso corpo, isso é a digital latente. É tipo o nosso RG da natureza. O problema é que revelar essa assinatura sem estragar tudo é uma arte e bem delicada. Só que os métodos que a gente usa hoje têm dois problemas gigantes. Primeiro, muitos dos pós usados são tóxicos, fazem mal para a saúde dos próprios peritos que ficam expostos a eles todo dia. E segundo, eles nem sempre funcionam bem. Em algumas superfícies, eles simplesmente não grudam direito, o que significa que uma prova importantíssima pode ser perdida para sempre. Tava claro que a gente precisava de algo melhor. E se a solução para tudo isso estivesse na natureza? Mais especificamente na casca de uma árvore super comum no sul do Brasil e que movimenta a economia por lá. É aqui que a nossa história tem uma virada daquelas bem interessantes. Essa aqui é a acácia negra. Ela nem é daqui, veio lá da Austrália, mas se deu super bem no clima do sul do Brasil. E o grande segredo dela está na casca, que é lotada de uma substância poderosa chamada tanino. Guarde esse nome, porque é esse composto natural que é a estrela da nossa revolução forense. Tá, mas o que é tanino? Para a gente entender de um jeito fácil, são compostos que existem em um monte de plantas. Eles são famosos por dar aquela cor e aquele amarguinho em coisas como vinho tinto e chá. Mas o que importa pra gente aqui é a cor. Eles têm uma pigmentação super forte, o que é perfeito para fazer algo invisível ficar bem visível. Olhando essas estruturas químicas, a gente até pensa, nossa, que complicado. Mas calma, o importante aqui é entender o seguinte: o jeito que essas moléculas se arrumam, principalmente nos taninos da acácia, negra é o que faz elas serem perfeitas para agarrar nos resíduos da digital e ainda dar a cor escura que a gente precisa. É a química trabalhando a nosso favor. Certo, então a gente já entendeu o problema e já conheceu o nosso ingrediente principal. Agora a pergunta é, como é que os pesquisadores pegaram um pedaço de casca de árvore e transformaram num pó super eficiente para revelar digitais? O processo é de uma simplicidade genial. Sério, olha só. Primeiro, eles extraem o tanino da casca. Depois, e aqui está o pulo do gato, eles pegam a casca que sobrou, que antes ia para o lixo, e queimam ela para virar uma cinza cheia de minerais. No final, é só moer e misturar o pó do tanino com a cinza, meio a meio. Simples, sustentável e brilhante. E é aí que a mágica acontece. Pensa assim, o tanino é a tinta que dá a cor escura para a gente conseguir enxergar a digital. E as cinzas são a cola, que com os seus minerais fazem a tinta grudar direitinho nos olhos da impressão. Sozinhos, eles não fazem muito, mas juntos é a combinação perfeita. E quando a gente dá um zoom nessas cinzas, a gente entende por que a cola é tão boa. Cada mineral ali tem uma função específica, como se fosse um time. O sódio puxa a umidade, o potássio ajuda a espalhar o pó por igual, e o zinco, o cobre, o ferro, eles reagem quimicamente com a digital, garantindo que o pó fixe com uma nitidez incrível. Bom, na teoria tudo parece incrível, né? Mas e na prática? Será que funciona mesmo? Chegou a hora da prova de fogo. Vamos ver esse composto em ação, lado a lado com os métodos que já existem, e em superfícies do nosso dia a dia.
E olha, os resultados são de cair o queixo. Nessas imagens, a gente vê que o nosso composto revela as digitais com uma clareza, um contraste muito maior que um pó comercial comum. E quando a gente compara com o tanino puro, então, nem se fala. Fica óbvio que a mistura com as cinzas é o que faz toda a mágica acontecer. E a precisão disso aqui é um absurdo. A análise de digitais tem, 3 níveis de detalhe. Esse composto não só mostra os padrões gerais e as pequenas características, mas ele vai além. Ele consegue capturar até os poros de suor, que são pontinhos minúsculos nas linhas da digital. Para a identificação, esse nível de detalhe é ouro puro. E o melhor de tudo é que ele funciona em quase qualquer lugar. Os testes mostraram que o pó é eficiente em todo tipo de superfície que a gente encontra por aí. Vidro de celular, garrafa, teclado de plástico e até em metais, que são super difíceis de conseguir uma boa impressão. É uma ferramenta muito versátil. Então, para resolver crimes, a gente já viu que a tecnologia é espetacular. Mas a história não termina aqui. Essa inovação tem um segundo capítulo, um que ataca de frente um problemão do nosso tempo. O que a gente faz com tanto resíduo industrial? Pensa nesse número, 200 mil toneladas. É muito difícil até de imaginar, né? É o peso de quase 300 aviões Jumbo. Foi essa quantidade de casca de acácia negra que virou resíduo no Brasil em um ano só. Um problema ambiental gigantesco que, com essa tecnologia, agora vira parte da solução. Então, vamos resumir as vantagens. É sustentável, porque transforma lixo em solução. É de baixo custo, porque usa matéria-prima que está sobrando. Tem uma performance incrível, batendo de frente com os produtos importados. É uma inovação com a cara do Brasil. E talvez o mais importante, é muito mais segura para quem trabalha com isso todo dia. É uma vitória em todos os sentidos. E a própria conclusão do artigo científico que deu origem a tudo isso resume perfeitamente. Não é só uma nova ferramenta, é uma nova forma de pensar que junta a proteção do meio ambiente com o avanço da ciência. É um passo gigante para uma ciência forense mais verde, mais consciente. Isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? A resposta para um problema tão complexo da ciência estava ali, o tempo todo escondida num monte de casca que ia para o lixo. Isso faz a gente pensar, quantas outras soluções geniais para os nossos maiores desafios não estão esperando para serem descobertas naquilo que a gente joga fora todo dia? A próxima grande revolução pode estar literalmente na nossa lixeira.